Boa tarde, sexto ano. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os tipos de rocha, certo? Nas outras aulas, nós estávamos falando sobre a constituição do planeta Terra. Vocês viram sobre o magma, sobre o manto e o núcleo, tá? Então, vocês perceberam, né? Nós podemos descobrir que a partir da solidificação do magma é que formam-se as rochas, ok? Primeiro, uma grande dúvida, né? Rocha e pedra, na verdade não é nem dúvida. Rocha e pedra são a mesma coisa? Rocha é um agregado natural composto por alguns minerais ou por um único mineral. Pedra é um pedaço solto da rocha. Então, na verdade, é a mesma coisa. Por quê? Porque a pedra é só um pedacinho, é só uma parte que soltou desse agregado natural, né, de compostos, que é a rocha, tá? Então, a pedra é uma parte, é um pequeno pedaço de uma rocha, tá bom? Olha, formação das rochas. Vocês sabem que as rochas, né, elas são formadas a partir de quê? De elementos naturais, que são os minerais, certo? Que formam, na verdade, substâncias químicas e daí, então, através de processos geológicos, vão se dar as rochas, as três diferentes tipos de rocha, certo? Primeiramente, como são as rochas? Existem três tipos de rocha, acabei de falar para vocês. As magmáticas ou ígneas, que são chamadas, sedimentares ou estratificadas e metamórficas. São esses três tipos de rocha. Vocês vão, apesar que o nome é um pouquinho diferente, vocês vão ver que vocês conhecem todas elas, tá? Mas a verdade vocês conhecem os derivados, os compostos, o trabalho a partir dela, tá bom? As rochas magmáticas ou ígneas são aquelas rochas, né, originadas do magma. Exemplo, né, a lava de um vulcão, né, nada mais é do que magma em estado pastoso. Quando ela entra em contato com o ambiente, ela solidifica. Por quê? Porque a temperatura baixa, porque lá na constituição do magma, né, do interno da Terra, o que acontece? É muito quente. E aí, quando ela entra em contato com a temperatura ambiente, ela vai solidificar, formando então as rochas magmáticas. Então, as rochas magmáticas são derivadas a partir do magma, né? Do resfriamento do magma. Já as rochas, outro tipo de rochas, exemplo de rochas magmáticas ou ígneas. Nós temos pedra pólenes, basalto, granito, aí tá o exemplo aí, eu vou citar esses três principais, né? O basalto também é muito utilizado em calçadas. As pedras pólenes são aquelas que as pessoas utilizam para passar nos pés, né? Para alisar pé. E o granito, né? A partir do granito vai formar a granitina. São também utilizados muito na indústria, tá bom? Tipos de rochas magmáticas ou ígneas. O exemplo do basalto, né? Ele é escura, tá? Ele é encontrado principalmente nele a gente tem dois tipos de minerais, né? Para formar o basalto, precisa ter o feldspalto e o pirocênio, tá? E essas rochas, elas são usadas, como falei para vocês, muito nas calçadas, pavimentação de calçadas, tá? Para fazer calçada. Pedra pónis, acabei de falar, tinha já falado para vocês. Por elas serem porosas, né? Ela lembra, parece uma esponja. Ela é muito utilizada, né, no cosmético para poder fazer amaciamento, né, para limpar e deixar lisinho o pé. Tá? E o granito é muito duro, resistente, né? É utilizado em revestimento de pisos, paredes e principalmente confecção de bancadas, de pia. Essa é a função do granito, tá? Rochas sedimentares ou estratificadas. Quem são essas rochas sedimentares ou estratificadas? As rochas sedimentares são formadas a partir do tempo, né? Como que acontece? Olha, são matérias orgânicas, né? Ou seja, poeira, o vento vai batendo nas rochas, né? Magmáticas e vai soltando aquele farelinho, aquela poeirinha. E ela vai para no lugar ali. Vem a chuva
e acaba incrustando, petrificando virando uma lama, né? Essa lama de matéria orgânica, de restos de rocha, com o decorrer do tempo, vai formar as rochas sedimentares. Por isso se fala sedimentares ou estratificadas. Elas formam sedimentos. Vocês estão vendo aí, ó, o desenhozinho, né? Para cada ano que cria aquele sedimentozinho, tem uma risca, como se estivesse realmente marcando o tempo, tá? Quem são as rochas sedimentares? Os 3 exemplos principais aí é o arenito, tá? Argilito e calcário. Olha, o arenito como o próprio nome já diz, é areia, tá? Ele apresenta diferentes coloração e é muito utilizado principalmente na indústria para confecção de casas, né? Principalmente na indústria de fabricação realmente de casas, tá bom? O argilito é argila, certo? É compactado e é utilizado também, principalmente onde se faz o cimento, né? E ele é utilizado para fazer vasos de argilas, panelas, artesanatos no geral, tá? O calcário. O calcário é um mineral, tá? Derivado a partir da calcita e da dolomita. Além dele ele é muito utilizado principalmente para adubar a terra, tá? Ele é uma fonte muito rica em adubo. Ele é muito rico em minerais, ok? As rochas metamórficas agora. São rochas que são resultado de transformações de rochas magmáticas, né? E rochas sedimentares, ao mesmo que as outras metamórficas. Então, a partir dessas duas rochas, vão se dar as rochas metamórficas. Quem são as rochas metamórficas? É o granito, o arenito, o calcário, né? Que se transforma. O granito vai se transformar no gneiss, o arenito no quartzito e o calcário no mármore. Olha só, quais são as utilizações dessas rochas metamórficas, que são o gneiss, o ardósia e o mármore. Pode ser utilizado o revestimento gneiss, né? Revestimento de piso, de parede. A ardósia também é utilizada como revestimento de piso, né? Parede, confecção de pias e mesa. E o mármore também. Então, todos eles têm por finalidade, né, ser utilizado para piso, parede e bancada.